Então, tiramos lá o nosso molho bechamel do fogo. Tá? Eu quero ele assim mais espesso, ó. Conforme ele vai esfriando, ele vai ficando mais frio. Então, como eu disse, vai estar lá a receita certinha para ele ficar numa consistência mais cremosa. Se você quiser ele mais durinho, você põe menos leite, tá? A quantidade lá vai estar mais ou menos uns 110 gramas de trigo para 1 litro de leite, tá? Aqui eu usei só 50 gramas, mais ou menos, de trigo. E coloquei 500 gramas de leite. Tá? Então tá aqui. Acabou. Como eu vou fazer torta, eu preciso do molho branco, né? O molho bechamel. Eu preciso dele frio. Eu vou transferir para um recipiente, de preferência de inox ou vidro. Eu não gosto de trabalhar com plástico nesse caso. Mas se você não tiver, faz com o que você tiver aí, tá? Eu indico sempre o inox ou o vidro, tá? Eu acho mais estéril, eu acho mais fácil de trabalhar, enfim. Ah, tá. Tirou do fogo, você vai temperar. A apostila tá explicando, tá? Aqui eu coloquei somente um pouco de tempero pronto. Aquele, se você compra em supermercado mesmo que nós usamos na massa, aquele verdinho, tá? E eu vou colocar aqui no plástico em cima, porque eu não quero o meu molho bechamel com nata, tá? Então, acabei de fazer, temperei, eu vou vir aqui, o plastiquinho encostado na mistura, e ele vai descansar aqui, senão não vai para a geladeira, tá? Eu preciso dele em temperatura ambiente. Tudo que eu vou usar na montagem da torta é em temperatura ambiente. Pega para mim, por favor, a bailarina. Pode me dar uma foto também que eu esqueci de pegar. Isso aqui é um acessório de confeitaria, tá? Por aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá bom? Uma faca, por favor. Assim fica mais facinho para vocês visualizarem, tá bom? Aqui eu cozinhei o brócolis, olha para vocês verem como ele tá intacto. Ele tá cozido, tá, gente? Não parece, mas está cozidinho. Eu cozinhei com um pouquinho de água embaixo, como eu uso uma técnica assim. Eu coloco bem pouquinha água, fogo baixo e cozinho com a panela tampada. Eu cozinho também, às vezes, na panela de arroz, que também dá, né, lá, ou no banho-maria, fica a critério de vocês, tá? Mas aqui ele não tem contato com a água, aqui as folhinhas são todas intactas, aí já tá frio e está cozido. Olha o tamanho dele. Eu vou cortar aqui, pra vocês verem. Cozidinho, tá? Ó. Porém, eu faço assim, ó. Eu cozinho, eu separo o topo do tronquinho. Todo o meu brócolis para fazer a torta é legal que esteja assim, principalmente se você for cozinhar, tá? Por quê? Porque depois que você cozinhou ele e você vai congelar, você não perde as suas arvorezinhas. Então eu corto bem corto bem pertinho dele mesmo, tá? Eu tenho aqui as arvorezinhas, os topinhos e aqui os tronquinhos. Tudo isso é cortado separado, tá? Então eu deixo aqui todo separadinho e vou picar. Aí eu pico isso aqui em rodelas, e depois vocês vão ver, tá tudo rodeladinho. E esse aqui eu pico em grosso modo, 1, 2 pedacinhos, porque na hora que você vai refogar, ele acaba se desfazendo um pouquinho, tá? Então essa é uma técnica bem legal para quem vai congelar. Gente, é al dente, ó, ele tá bem firminho, ó. Dá pra ver o dedo apertando? Ó, macio, porém firme, tá? Não é duro também, tá bom? É firme, porém macio. E as folhinhas, aí você separa tudo isso aqui e depois a gente vai refogar. Vamos falar um pouquinho só desses recheios aqui. Batata doce. Cozinhei a batata com a casca na pressão. Coloquei na pressão com pouca água, agora só que cubra ela. Depois de lavadinha, corta as pontinhas, coloca lá. Começou a panela a chiar, desliga e deixa a panela tirar toda a pressão sozinha e a água ficar morna, que você consiga pôr a mão e não te queime. Então tem que ser abaixo de 60, 50 graus aí. Por quê? Porque você precisa da batata bem... Quer cozinhar no micro-ondas? Beleza.
quer cozinhar também no banho-maria, beleza. Eu tô falando a técnica que eu uso porque eu gosto sim, tá? Ó, eu gosto de cozinhar com um pouco de água. Nesse caso aqui, eu não gosto da batata muito seca, por isso que eu não cozinho ela no micro-ondas e nem no banho-maria. Eu prefiro que ela absorva um pouquinho de água. Por quê? Porque daí eu tenho um purê puro, eu tenho ela amassada praticamente. O purê de batata doce que eu faço é assim. Quando você cozinha ela sem ter contato com nenhum tipo de líquido, ela fica muito sequinha. É maravilhoso para fazer nhoque e outras coisas. Mas para ela acompanhar a torta, eu preciso que ela tenha um pouco de umidade. Aí se você cozinhou ela sem ter contato com nenhum líquido, aí você vai ser obrigada a temperar ela ali e hidratá-la, tá certo? Então eu prefiro, ó, ela fica assim, com um garfo mesmo. Quer passar no espremedor de legumes? Beleza. No processador também é a seu critério, tá? Eu prefiro assim, porque eu gosto dos pedacinhos e tô tentando ensinar para você da técnica que eu gosto de utilizar. Mas nada impede que você faça do seu jeitinho, o purezinho que você está acostumada a fazer aí na sua casa, tá? Ai, mas isso não é purê, é assim, tudo que é amassado é o purê, tá bom? Você não precisa necessariamente levar no fogo com leite e nem com nada. Aqui você tem purê de batata doce. Batata doce é mascar, tá bom? Então amasso bem para não deixar também pedaços grandes, né? Então, isso aqui não preciso fazer vídeo mostrando, mas eu quis falar um pouquinho, tá? Eu tenho um purezinho. Vamos falar um pouquinho da soja. Porque eu estou falando dos recheios, nós não vamos fazer todos os recheios em aula, porque não tem necessidade, vamos estar lá na apostila. Mas o mais importante era vocês aprenderem o molho bechamel que nós aprendemos. Se vocês fizerem do jeitinho que está nos vídeos, não tem erro, tá? Esse molho bechamel nós podemos usar junto com os chimenes e por aí vai, tá? Vai estar a receita do molho agridoce também tudo lá, que é feito com açuquinha queimado, tá? Não tem segredo. Se você não conhece a soja, eu estou mostrando aqui, tem essa marca, mas eu nem gosto, eu gosto de comprar soja no mercado municipal, mas não tive como ir buscar para gravar o post, então estou usando esse aqui. Nem sabia que existia, mas a PTS é a mesma. PTS, proteína texturizada de soja, tá? Ou PS, que seria proteína de soja, mas é TFS, proteína texturizada de soja. Tá? Bem marcando assim. Para hidratar a soja, vai estar lá as quantidades também na apostila, porém tem uma dica muito importante que vocês não podem esquecer, tá? A hora que a água ferve, lá em toda a sequência que vocês vão ler a receita na apostila lá, a água ferveu, a água temperadinha já lá, com um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de algum óleo, pode ser óleo de coco, pode ser o azeite, pode ser o óleo de soja, eu uso aqui em casa azeite, tá? Azeite extra virgem. Ferveu a água, você vai desligar a água. Não hidrate a soja com o fogo ligado, tá? Porque senão ela perde muito conteúdo lá, perde muito a estrutura. O ideal também é o dobro de água para uma quantidade de soja. Então, você vai colocar 200 gramas de soja, 400 ml de água. Média, pesa a água na balança. Se não, você calcular lá, põe uma xícara de soja, 2 de água. Tá? Você vai hidratar uma xícara de soja, 2 xícaras de água. Você colocou aquelas 2 xícaras de água para ferver, ferveu, você põe lá o seu salzinho temperado, sal marinho, o que você quiser. Não é para temperar tudo nessa hora, é só para colocar um pouco de sal. Deixar a água com algum gostinho, porque a soja, ela não tem gosto de nada. O que vai deixar a sua soja gostosa, e esse truque foi uma coisa que eu desenvolvi usando o ácido, que eu já vou falar dele já para vocês, tá? O ácido para abrir as fibras dela para que ela absorva bem o temperinho, tá bom? Ferveu a água, colocou seu salzinho temperado, seu óleozinho, desligou o fogo, despeja a soja lá dentro, mexe bem para que ela fique toda bem distribuída e tampa. Tampou, ela vai ficar lá até essa água esfriar, tá totalmente fria. Esfriou. Talvez você ainda precise escorrer ela, mas normalmente não precisa. Ela já dá a quantidade certa ali quando ela hidrata, tá? Esfriou, aí você começa o processo de temperagem dela, tá? De temperar, de refogar. Esqueci de falar um detalhe. Ferveu a água, você colocou o seu salzinho, você colocou o seu óleo, você vai acrescentar
a parte ácida, vinagre de maçã ou limão. Pimentinha, posso acrescentar vinagre de álcool? Pode, mas eu prefiro sempre de maçã, acho que me dá um sabor diferenciado na soja, tá? Eu não aconselho vinagre de vinho tinto, aquele vinagre escuro, sempre o vinagre branco, não gosto muito de álcool, eu uso o de maçã, tá bom? Pimentinha, posso pôr limão? Pode, porém, o limão é uma fruta fresca, vai acabar tirando a durabilidade do seu recheio, né? Então, eu prefiro colocar sempre o vinagre mesmo. Mas, pode ser usado outras bases ácidas, fica a seu critério. Quanto de limão? Para cada meio quilo, para cada xícara de soja, 1 colher de base ácida, que seria do vinagre, tá? Na água, ferveu a água, coloca o sal, o óleo e o vinagre. Certinho? Colocou ali, mexeu, despeja a sua soja, tapa, né? Tampa e deixa ele ali hidratando até a sua panela esfriar. Esfriou, você começa o processo de refogar, né? Como você faria com uma carne moída, com um legume e tudo mais. Eu uso os temperos comuns aqui em casa, eu não gosto de usar tempero pronto, não uso caldo quinoa, não uso nada. Até porque se a gente está fazendo uma comida saudável, mais para vegetariano, então não tem por que usar esses temperos prontos cheios de conservantes e tudo mais. Minha base é alho, cebola, uso muito pimentão porque eu gosto de pimentão, né? E aqui em casa a gente usa muito coentro. Coentro vai só depois que a soja está pronta ou qualquer recheio. Coentro é no final. Vai ter um módulo desse curso que eu vou estar falando, acho que provavelmente na hora que a gente for montar as tortas, que vai envolver tempero. Eu não vou continuar nesse bloco para não ficar um bloco muito longo, mas principalmente falando sobre a hora da venda. Quando você faz um produto que nem esse, com a soja para a venda, você tem que deixar seu cliente bem ciente de que, aliás, o seu cliente vai estar consumindo esperando um produto saboroso, né? Sabendo que é soja, mas um produto gostoso. Não pega a sua soja, taca lá de dendê, né? Pimentão, pimenta do reino, isso, aquilo. Gente, temperos básicos, temperos frescos, para que a pessoa tenha a maior experiência de carne de sabor e a melhor experiência com carne de sabor na hora que ela consumir um produto que você está fazendo. Seja sua família, seja seu cliente. Então, às vezes, a pessoa pega uma soja e não tem gosto de nada. Vai tacar cominho, pimenta do reino, coentro do não sei o quê, 7 ervas, não sei o que mais. Por favor, né? Seu cliente não vai estar sabendo o que está consumindo, tá? Então, sempre tem os mais naturais e mais neutros. Quando a gente faz um prato típico, por exemplo, vamos fazer uma carne de sol com macaxeira, né? Com mandioca. Quem vai comer uma carne de sol está esperando ali um coentro, uma boa cebola, um pimentão, um negócio mais sustancioso. A pessoa vai comer um empadão de frango. Aí vai lá, a pessoa taca milho, taca isso, taca aquilo. Não, gente, frango. Frango com milho, aí, frango com milho. Frango com palmito, frango com palmito. Frango, normalmente o que vai de diferente é a azeitona, que determina o empadão, a empadinha, que daí vai a azeitona ali, para diferenciar o gosto. Tá bom? Vocês sabiam que a diferença do empadão para uma torta é a azeitona? Faz o sabor todo diferente, gente. Você faz uma torta de frango e você faz um empadão. A empadinha, quando as pessoas falaram, foi a azeitona da empadinha. Caracteriza uma empadinha de frango, tá? É a azeitona em si. Curiosidades da pimentinha para vocês, tá bom? Um beijo, eu volto no próximo bloco, tá?